Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dar uma espiada por trás das telas, sabe? Vamos entender como o computador se vira para gerenciar todos os programas que a gente usa. É hora de descobrir a vida secreta que acontece aí dentro da máquina. Já pararam para pensar nisso? Porque, olha, nesse exato momento, além do que está visível, o computador está fazendo centenas, talvez milhares de outras coisas ao mesmo tempo. É como uma cidade super movimentada, cheia de atividades invisíveis. E hoje a gente vai aprender a navegar por essa cidade. Então, para começar essa nossa investigação, a primeira pista é entender o que é um processo. É o conceito fundamental, a base de tudo. De um jeito bem simples, um processo é basicamente um programa que ganhou vida. Pensa assim, quando a gente clica no ícone de um navegador, ele deixa de ser só um arquivo guardado no disco e vira um processo ativo, sabe? Começa a usar recursos e a fazer coisas de verdade. E olha, um processo é mais do que só o código. Ele tem seu próprio cantinho na memória, suas próprias variáveis, permissões de segurança e sempre tem um dono, um usuário associado a ele. É tipo uma entidade completa e independente dentro do sistema. Agora, para não virar uma bagunça com tanto processo rodando, o sistema é esperto. Ele dá para cada um deles um crachá de identificação único. E esse crachá tem nome, é o PID. O PID, que vem de Process ID, é tipo o RG de um processo. É um número que não se repete e que permite que todo mundo, o sistema operacional, quem está usando, consiga identificar e mandar num processo específico. E uma curiosidade, o processo com PID 1 é o primeirão, o pai de todos, que inicia quase todo o resto. Certo, agora que a gente já sabe o que procurar, vamos para a parte mais divertida, a parte prática. Como é que a gente encontra e lista todos esses processos ativos? É hora de montar a nossa lista de suspeitos. E a nossa principal ferramenta de detetive aqui vai ser o comando PS. Ele é tipo um informante que nos dá um relatório completinho, uma ficha corrida de todos os programas que estão rodando no sistema naquele instante. Vamos decifrar o que ele nos conta. Usando o PSAUX, a gente recebe uma tabela cheia de informações cruciais. As colunas mais importantes são User, que diz quem abriu o processo, o nosso já conhecido PID, o uso de CPU e memória, para a gente ver quem está gastando mais recursos, e o Command, que mostra exatamente qual é o programa rodando. Uma lista estática é ótima, mas e se a gente precisar de uma vigilância ao vivo? Tipo uma campana, para ver tudo acontecendo em tempo real. Vamos ver como fazer isso. Para essa vigilância, temos duas ferramentas principais. O top é o clássico, sabe? Tá em quase todo o sistema, é super confiável, mas o HTOP, o HTOP é a versão turbinada e interativa. É mais colorido, mais fácil de usar com o teclado e deixa o trabalho de encontrar e gerenciar os processos bem mais simples. Só observar é legal, mas o poder de verdade vem quando a gente pode intervir. Então vamos sair da observação passiva e partir para o gerenciamento ativo dos processos. E um ponto-chave aqui é entender a diferença entre foreground e background. Um processo em foreground, ou primeiro plano, sequestra o terminal. Não dá para digitar mais nada até ele acabar. Já se a gente coloca um simples end no final do comando, ele vai para o background, para o segundo plano, e libera o terminal para a gente continuar trabalhando. Mágico, né? E quando um programa trava? Bom, primeiro a gente acha o PID dele com o PS. Depois a gente tenta a abordagem educada com o comando kill. É como pedir com jeitinho para o processo encerrar. Se ele se fizer de difícil e ignorar, aí a gente usa artilharia pesada, o kill-9. E isso não é um pedido, é uma ordem que o sistema não pode recusar. E por falar em processos terminados, às vezes a gente encontra uma figura bem curiosa, o processo zumbi. Calma, ele não vai comer o cérebro do computador. É só um processo que já acabou o que tinha que fazer, mas continua na lista porque o processo pai dele ainda não foi avisado. Apesar do nome de filme de terror, eles são inofensivos. Não usam CPU, não usam memória, são só uns fantasmas no sistema esperando a limpeza. Então se aparecer um processo zumbi por aí, pode relaxar. Certo, mas nem sempre a gente quer matar um processo, né? Às vezes tem uma tarefa pesada rodando e deixando tudo lento. O que a gente quer é só que ela se comporte e use menos recursos. Como é que se faz isso? A resposta está num comando com um nome bem apropriado, Nice. Ele permite que um processo seja mais legal com os outros, diminuindo a prioridade dele no uso da CPU. É perfeito para rodar aquela tarefa pesada em segundo plano sem atrapalhar o resto. E aqui tem uma pegadinha. É um pouco contraintuitivo. No mundo do Nice, o número maior significa menor prioridade. Estranho, né? Um valor positivo, como 10, torna o processo mais legal, mais paciente.
Já um valor negativo, tipo -10, transforma ele no fura-fila, exigindo mais atenção da CPU. Ao entender e usar todas essas ferramentas, o que se ganha é um novo tipo de controle sobre a máquina. É como destravar um superpoder de gerenciamento de sistema. Então, vamos resumir nosso kit de ferramentas. PS para listar os suspeitos. Top ou HTOP para vigilância ao vivo. O END para mandar um processo trabalhar disfarçado. O Kill para neutralizar um problema. E o NICE para gerenciar as prioridades da missão. E essa é a grande virada de chave. A perspectiva muda completamente. De um uso passivo do computador, a gente passa para um gerenciamento ativo, entendendo o que está rolando por baixo dos panos e tomando as rédeas da situação. E por que isso tudo é tão importante? Porque com esse conhecimento dá para descobrir por que o computador está lento, otimizar aquelas tarefas pesadas e, principalmente, entender de verdade como a nossa principal ferramenta de trabalho e lazer funciona. E fica a pergunta no ar. Agora, com as chaves do sistema em mãos, o que será que dá para descobrir? Que segredos a vida oculta dentro de um computador ainda guarda? A exploração está só começando.